Sejam todos muito bem-vindos ao E aí Pode? Um podcast onde confrontamos ponto de vista. Discutimos as diferenças e segue o baile, segue a vida. Porque temos e respeitamos o livre-arbítrio. E aí, Pode? Meu, E aí? tema de hoje, e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Gestão de tempo pra você, especialmente pra você que vive dizendo não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E aí a vida vai passando por cima de você. Para você que reclama sempre que nunca tem tempo para se cuidar, nunca tem tempo para fazer as coisas que você gosta, não tem tempo para ninguém, mas para os outros, né? E não tem Enfim. tempo pra criar conteúdo, que é o que vai te dar o cash, ó, o plim-plim. E realmente, para criar conteúdo, a gente precisa dedicar um pouco de tempo, né, Cristi? Então, isso. precisa se organizar. Precisa E é se isso que organizar. a gente vai ajudar você aqui hoje, a gerenciar melhor o seu tempo. Como- Cada um com o seu ponto de vista. Cada um com um ponto de vista. Mas como ela é a especialista aqui em comportamento humano, Eu sou especialista, né? Pois é cientista do comportamento humano. Gosto Gosta? desse título, gosto. Pode ir. Então, o primeiro passo para você conseguir gerir melhor o seu tempo é parar de querer ser multitarefa. Quem faz tudo ao mesmo tempo não faz nada bem feito. Eu gosto muito disso, porque assim, a gente hoje, com muitas informações, a gente acaba se desfocando muito fácil das coisas que a gente tem que fazer. Então, qualquer coisa que acontece é um motivo para a gente desfocar. E aí a gente quer dar conta daqui, quer dar conta daqui, quer dar conta daqui, tudo ao mesmo tempo. Tipo, tô fazendo um relatório para o final do mês e aí vem uma notificação do WhatsApp. A pessoa para de fazer o relatório para ver a notificação, quando volta já perde um tempão, às vezes entra na rede social, tal, o que acontece, mas aí volta, perde um tempão para aquela execução anterior. Então ela acha, na cabeça dela, que ela consegue fazer as duas coisas. Só que quando você faz isso, você para uma coisa para iniciar outra e depois volta, você já está perdendo tempo. Você começou cedo hoje, né? O quê, B? O quê? Você começou cedo demais. Ai, para! Ai, para! A É dar você- indiretas, eu É tenho você que faz isso? eu É? tenho Me esse conte negócio, aí. eu- Na verdade, me conte aí não, porque eu sei. Conte aí Eu pro rolo povo. feed de horrores, com a desculpa. Você que é criador de conteúdo vai me entender. A gente precisa pesquisar os conteúdos, ver o que a concorrência tá fazendo. E é comum a gente se perder nos feeds alheios. Isso acontece Se muito perder comigo. nos feeds alheios. Eu me perco nos feeds alheios. Depois que você começa a colocar em prática, isso passa. Né? Eu não consigo ser assim. Quando eu entro com propósito e vou e faço aquilo, porque tá dentro da minha planilha de organização. Por quê? Porque também você não é consumidora de Instagram, você não gosta. É isso, Você mas não é eu sou consumidora de rede consumidora de social. YouTube. E mesmo assim eu tenho um horário certo para fazer as coisas. A gente vai falar sobre isso também. que Ela é um consumidora passo. de YouTube. Consumidor de YouTube é mais fácil. Assistir o vídeo, pá, salva o outro no próximo dia. Não, vicia também. É? Vicia. Quem gosta de conteúdo mais profundo sabe do que eu tô falando. A gente quer mais, mas quando a gente tem esse foco em fazer, finalizar e começar outra coisa, a gente não perde o tempo de recomeçar. O problema de você focar em várias coisas, de tentar ser multitarefa, é porque você despende tempo de parar e ter que voltar para focar naquilo novamente. Eu acho que o consumidor de YouTube, ele tem um pouco mais de facilidade do que consumidor de Instagram e TikTok. Por quê? Porque conteúdo raso e que tem aquele loop, segura mais você, entendeu? É que, entenda, é a produção de dopamina. E o tipo de conteúdo também, né? Isso, tem muito mais a ver com o tipo de conteúdo, porque é algo que dá prazer, gera prazer imediato, e a gente busca por isso. Né? Então, quando a gente tem essa consciência de que a gente não precisa estar buscando esses conteúdos rápidos e rasos que deem prazer imediato, a gente consegue ter um pouco mais de, vamos dizer, tranquilidade em não se permitir navegar pela rede social sem se preocupar que vai se prender ali de qualquer forma. Passar do limite. Porque a gente é animal teoricamente racional, né? Então a gente pode sim mandar e desmandar no nosso tempo. E é focando em iniciar, finalizar, pronto, finalizei aqui, checklist, começo outra. Pra não, tipo, tô aqui respondendo alguém, vou lá ver meu e-mail. Cara, tem várias outras coisas para você resolver no e-mail, você vai se perder, e aí você vai ter que voltar, e aí o tempo que você gastou, depois você fica, não deu tempo, não deu tempo. Então, assim, eu acho que quando a gente foca e começa e finaliza, a coisa flui melhor.
E até porque essas pessoas que fazem tudo, elas são ocupadas, elas não são produtivas. Quando ela vai ver o final do dia delas, não tem nada de relevante. Perfeito. Ser ocupado não é ser produtivo. Exatamente. Ser ocupado não é ser produtivo. É verdade. Então, você tá ali o tempo todo ocupado não significa que você teve algum resultado. E às vezes a pessoa ela se desmotiva por causa disso. Exatamente. Perfeita a colocação. Quando a gente percebe que muitas pessoas se ocupam para fingir uma produtividade, a gente acredita que ela vai chegar em algum canto, mas na verdade não chega em lugar Fica nenhum. igual um hamsterzinho na rodinha ali, né? Exatamente, exatamente. Muitas vezes é muito melhor você trabalhar menos e produzir mais quando você começa e finaliza uma tarefa. Se você conseguir chegar no final do seu dia concluindo algo importante, já valeu a pena. Existem pessoas que eu acompanho na internet que dizem, não tem como comprovar, que trabalham focados 4 horas por dia. E que é o suficiente. Tem um outro rapaz que eu sigo também, que ele tem uma listinha de 6 atividades que ele coloca no dia dele. E ele precisa fazer. Se daquelas 6 ele empurrar 2 vezes pra frente alguma, significa que não é tão prioridade. Sim, perfeito. Aí ele já pula para outras. Perfeito, perfeito. Quando você tem uma vida assim muito dinâmica, eu, por exemplo, tenho uma vida muito dinâmica. Eu tenho várias coisas para me ocupar ao longo do dia, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma filha, eu tenho um cachorro, eu tenho uma casa, eu tenho meus projetos paralelos a tudo isso, e rede social. Então a gente precisa ter uma rotina, né? Isso que ele colocou aí não deixa de ser uma lista de rotina diária para que ele siga e perceba, isso é autoconhecimento, e perceba que aquilo que ele colocou, se propôs, não cumpriu, então significa que pode sair da lista, pelo menos por enquanto. E é isso que eu quero falar no nosso segundo passo. Então, liste as prioridades do seu dia. Na verdade, eu coloco muito as prioridades da semana, e isso pode fazer uma bifurcação para o dia a dia. E uma coisa muito importante que você falou sobre as coisas mais importantes. Saiba diferenciar o que é importante do que é urgente, mas foque também no importante para que ele não vire urgente. Perfeito. Porque a maioria das coisas que a gente tapa buraco, um dia já foi importante. E a gente não deu importância. E aí ela virou urgente. Então, quando a gente foca no importante, nosso quadrante do urgente fica vazio. É muito legal. Claro, o dia vai caminhar e dentro desse dia vão acontecer coisas que a gente não tem controle, né? Aí passa a ser coisas pontuais urgentes que aconteceram. A vida é isso, a gente precisa saber lidar. Eu tô deixando um espaço para o que ocorrer no meu dia. Ou seja, nada vai ser urgente, porque o que ocorrer tá dentro daquela caixinha. Tá programado. Isso. E é importantíssimo essa questão do planejamento, porque você não desanima no meio do caminho quando se trata de você ter uma programação para suas redes sociais. Quando você posta por postar, eu sempre digo isso, postar por postar é cansativo, porque você tem que ficar consumindo ali a sua mente para pensar o tempo todo no que você vai postar depois, no que você vai postar amanhã, no qual o próximo post. Quando você traz isso para um planejamento, que é o que eu faço, né, um planejamento estratégico para conteúdo, você não fica consumindo sua mente, consumindo seu cérebro para entender o que é que você vai fazer depois. E você faz com estratégia pensada para você conseguir ter resultado. Isso é incrível, porque ela usa muito bem isso para a rede social. E é um dos meus calcanhares de Aquiles, porque eu não consigo fazer isso em rede social. Eu sempre faço a minha programação no dia. Mas nunca sem estratégia. Sempre tem estratégia. Principalmente porque o post está sempre ligado ao Bom Dia, ao Acorda Menina, né? E tá ligado também com o meu conteúdo dos stories. Então tá linkado. Entenda, não tá errado isso que você faz. Porque o importante não é você saber exatamente o que você vai postar. É dividir o seu conteúdo nas suas editorias. Sim. O que é editoria? Tem uma revista, né? A revista que a gente está acostumado. Cada parte da revista, cada tema é uma editoria diferente. Tem editoria de culinária, tem editoria de moda. Então, você não vai saber o que vai postar o tempo todo na editoria de moda. Vão surgindo as pautas. Sim. Mas você sabe que naquele formato ali vai entrar moda. Instagram é a mesma coisa. Você precisa ter as suas editorias prontas, a linha editorial. Onde você vai ter dividido conteúdo técnico, conteúdo de conexão, geralmente é como eu divido,
conteúdo de autoridade e conteúdo de quebra de objeção. E dentro dessa forminha, você vai colocando os sabores do bolo dia a dia. Então não tá errado isso que você faz. Entende? Você já pegou o ritmo disso. Mas para você que entende do assunto, é muito incrível isso. Porque quando eu falo de desenvolvimento humano, né? Eu acho tudo muito fácil. Eu acho tudo muito tranquilo, porque eu já coloco em prática há muito tempo. E quando você fala de rede social, para você é muito fácil, essa estratégia que você usa é muito fácil, porque você já faz todos os dias. Então, quando a gente repete, a gente gasta menos tempo. A coisa mais incrível que acontece é isso, quando você se torna prático naquilo, a praticidade não rouba o seu tempo. Então, se você quer gerir melhor o seu tempo para as redes sociais, você precisa começar a fazer e repetir para se tornar, né, um especialista, mas assim, tem ajuda também. É aquilo que até algum episódio a gente falou sobre isso, de você começar. No começo vai ser difícil, mas se você fizer, com o tempo vai ficar fácil e prático. Vai simplificar as coisas. Então, primeiro passo é você planejar para começar. Sim. Mas não planeja muito tempo também, não, senão você não começa nunca. É por isso que eu sempre dou o tempo, o prazo legal para você iniciar um projeto de planejamento e organização de pelo menos um mês. Né? Eu faço as minhas sessões semanais, mas alguns clientes, quando eu percebo que o cliente é muito focado, eu espaço um pouco para 15 dias, porque é o tempo que ele coloca ali na mente dele, da mente para o papel e do papel para o dia. Porque entenda, o meu planejamento pode ser igualzinho ao seu com relação à cronologia, né? Cronologicamente falando, enfim. Mas a minha vida... Né, o meu tempo está dentro da minha vida. A minha vida pode ser diferente da sua. Na verdade, é diferente da sua. Então, o mesmo planejamento pode ser uma coisa mais tranquila para alguém e pode ser uma coisa mais difícil para outra pessoa. Então, se eu quiser qualquer projeto novo agora, para eu colocar na minha agenda de tempo de vida, é muito difícil. Qualquer coisa que eu coloque é muito difícil. Então, eu seria uma cliente que precisaria de um mês para tirar a ideia da cabeça, botar no papel, fazer um planejamento no papel, para depois jogar o planejamento para minha vida, porque a vida não vai parar porque você tem um novo projeto. Agora o interessante é que você consegue fazer isso porque você vai fazer. Faço. Mas tem gente que não vai fazer. Então, às vezes eu digo, comece postando, já faça, sem planejar. Vai botando o que te tá vindo. Dou algumas orientações, mas comece. Porque você faz. Você é disciplinada nisso, mas tem gente que não é. Mas eu não acho, aí é o meu ponto de vista, que precisa tanto de disciplina para fazer isso. Você precisa mais do propósito. Tudo que você se propõe a fazer, você precisa entender o porquê. Então, quando você entende o porquê, você vai conseguir fazer, planejando ou não. Eu gosto mais do planejamento porque cria resultados. Sim. Quando você não faz a coisa planejada, faz ali, né, na louca... Pode até dar resultado por sorte, mas geralmente as coisas que a gente pensa e faz não saem tão bem feitas quanto quando quem pensa, planeja e faz. Mas quando você fala de gravar, de tal, não precisa planejar o que você, assim, botar numa caixinha o que você vai fazer, o que você vai falar. Mas você precisa ter um propósito para aquilo, porque aí vem aquela motivação e tal. Então a disciplina vem depois. Primeiro a motivação, através do que move você. Mas depois vem a disciplina, porque a motivação segura. Não segura nada. Motivação não segura nada. Motivação é só aquela coisa, vamos nessa, aí depois você vai... Exato. É por isso que a terceira dica que eu trago é justamente você fazer o planejamento semanal. Ficou lindo ali no domingo, você fez aquela coisa linda, né? Mas aí o dia vai acontecendo, a semana vai acontecendo. E dentro do dia, a sua vida vai acontecendo dentro do dia. E você não tem controle sobre o que o externo vai te trazer, vai te apresentar. E aí aquela programação que você fez, toda linda, lustrosa, brilhante, dá com os burros na água. Porque a vida vai acontecendo. E quando você se conhece, você conhece todo o seu externo, as pessoas que você convive, o seu trabalho, a sua vida, você já consegue planejar baseado um pouco nisso, mas assertividade mesmo você nunca vai ter. Tá nas mãos de Deus. O resto a gente... Não dá pra ser 100% assertivo, mas dá pra você ir se moldando e planejando conforme um molde. Como a gente faz, por exemplo. Esse ano a gente teve que mudar nossa rotina de treinos. Então, o que é que eu tô fazendo pra ser produtiva, embora eu tenha uma quebra no meio do dia, porque a gente tá indo malhar antes do almoço,
Antes não, a hora do almoço, mas Na a gente hora do almoça um almoço. pouquinho mais tarde. É. Então eu procuro produzir o máximo que eu posso pela manhã, dividir os horários tudo certinho. Dou a quebra meio-dia até pra descansar, que é importantíssimo você incluir na sua A gente gestão vai de falar sobre tempo. isso, Já tem aí uma lista, tenho aqui também. Porque, gente, vocês que chegaram agora, sejam muito bem-vindos, tá? Pra quem não sabe como é que a gente funciona aqui, a gente não mostra uma pra outra os nossos pontos de vista. A gente traz o tema e vamos Discute falando aqui. Tem hora que dá match, né? Que a gente concorda. Tem hora que a gente discorda e as coisas vão Isso. acontecendo. E tá tudo bem. Exatamente. Mas é isso. Dou a quebra do descanso, né? Voltando aqui ao tema. Meio-dia, aí volto, almoço, tomo aquele banho e volto a trabalhar. Mais disposta. E aí levo um pouquinho até a noite. Por que eu trabalho até a noite, né? Às vezes até tarde. Porque eu dei a quebra do descanso também ao meio-dia. Mas eu evito também ficar até muito tarde, porque senão eu não consigo dormir direito, né? Aí a gente tem o ciclo circadiano, que chama, né? Que a gente precisa baixar junto com o sol, né? Para conseguir produzir a melatonina. Enfim, mas isso é tema para outro podcast. Tem convidados aí para falar sobre isso. Falar sobre isso. Mas é muito importante essa quebra. A gente vai falar em algum dos passos aqui que eu trouxe. A gente vai chegar lá. Mas importante mesmo... Acho que isso vale muito para você e para a sua audiência. Mesmo que a gente trabalhe com rede social, mesmo que você tenha urgência em responder aquele chefe, aquele cliente, tire as notificações do seu telefone. Seja de Instagram, seja de WhatsApp, até de YouTube, que pra mim, sou ratinha de YouTube, às vezes chega assim uma noite, porque eu deixo. Não tire não, pra quando chegar a nossa notificação do YouTube, você assistir a do YouTube, porque o YouTube dá tempo. Não, do YouTube você guarda ali e tal. Mas geralmente, como você mesmo disse, o Instagram são conteúdos rápidos, rasos, e isso dá um prazer imediato. Se chega uma notificação daquela pessoa que você segue, você gosta, você vai parar o que você tá fazendo. Não, no Instagram eu não tenho notificação, tirei, tem mais de um ano, isso foi mais saudável pra mim. No WhatsApp tem, né, porque questão de trabalho, família, então a gente tem que estar presente pra entender o que tá se passando ali, se precisar de alguma coisa, mas no Instagram, TikTok... Eu sempre falo assim, é urgente, me ligue. Se eu perceber que minha filha tá ligando, aconteceu um BO. É bem isso. Quando eu tava atendendo, quando eu tô atendendo na sala, eu peço para as meninas, as secretárias, né, Kelly e Catinha, não interrompa. Se for urgente, bota um bilhetinho embaixo da porta ou resolve de outra forma. Então, eu acho que quando você está com um cliente, por exemplo, fazendo consultoria, a gente não vai interromper. Mesmo que aconteça alguma coisa no seu ambiente ali, a gente vai dar um jeito de resolver. Você não para a consultoria para responder o WhatsApp. Você não para a consultoria para atender um telefone ou para perguntar, e aí o que foi? Então, dê a mesma importância que você dá ao seu cliente para você e para a sua lista de importâncias que você fez. Em alguns momentos eu faço isso de botar o celular na luazinha e, tipo, vou descansar agora. A gente dorme cedo, né? Então... É uma questão de respeito. Quando você está com alguém conversando, isso é uma questão de respeito. Ou quando você está atendendo alguém, fazendo o seu trabalho, uma reunião com o chefe, você não pega seu celular para ver a notificação. Então, esse é um respeito com o outro. Massa. Agora, cabe você a respeitar você mesma e aquilo que você se comprometeu com você. Se você colocou ali sua programação, respeite. Sabe? Cumpra a sua palavra para você mesmo, porque isso dá uma autoconfiança, melhora a autoestima. É mesmo. Quando você cumpre o que você promete, a sua palavra tem que ser uma só, para você e para os outros. Para mim é melhor do que contrato. Show de bola. Tá gostando? Tô gostando. Diga aí. Tem mais aqui. São quantos? Aqui. Já tá acabando. Pra quê? Tá acabando? Pra que chegar no todo? Pra que chegar no todo, né? Calma. Já falei, desliga as notificações. Pronto. Isso que você falou, uma maneira de equilibrar o descanso e a produtividade. Não é o trabalho. Descanso e produtividade. Porque às vezes você tá no trabalho, mas não tá produzindo. Né? Então... Esse processo que você falou, que a gente teve que encarar uma nova rotina, a gente teve que fazer a programação baseada nessa nova rotina, você já incorporou aí o seu momento de descanso dentro da sua produtividade. Isso. Né? Porque a produtividade você precisa estar com a mente tranquila. Esse negócio de emendar um projeto no outro, curte o seu projeto. Se você fez o seu projeto, vai lá, curte. Sabe criança recém-nascida? Coloca no colo, amamenta,
cuide. Depois, se você quiser ter outro filho, vai ter até o nosso corpo precisa de um tempo para restaurar, né? Exatamente. Por que você vai emendar um projeto no outro? E pior, fazer vários projetos ao mesmo tempo, que às vezes eles nem se encaixam. Ter gêmeos dá trabalho, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Ter gêmeos dá trabalho. Então, vai mesclando aí, porque nossa mente precisa realmente daquela pausa para conseguir produzir mais e melhor. Com certeza. Porque, inclusive, você fala sobre criatividade, né? Exatamente. Com relação a isso. Ócio criativo. Quando você tá com a mente descansada, você é muito mais criativo do que quando você tá com a mente atribulada, né? Perfeito, tô pescando aqui, viu, perfeito. gente? Porque eu tô enxergando direito mais não. Tem que trazer o óculos. Sim, Jesus. tem uma coisa muito legal que eu percebo que você tem um pouco de dificuldade, acho que a maioria das pessoas. Eu vou acordar cedo a partir do mês que vem, a partir do ano que vem, não sei o que, não sei o que. Bom, cedo é muito relativo, né? Defina o seu cedo, mas se você quer acordar mais cedo para colocar um novo projeto naquele horário que você estaria dormindo e você vai escolher para fazer esse novo projeto, durma mais cedo, meu amor. Não dá pra você querer acordar cedo. Mas e quando você mesmo dormindo mais cedo, você não consegue acordar mais cedo, porque você gosta de dormir? Faz o quê? Então, né? Vai pra terapia. Porque assim, você entende que aquele projeto é importante e você selecionou no seu planejamento da gestão de tempo aquele horário. Se você não levanta, é porque aquele projeto não é importante para você. É aquilo que você falou do seu colega, do seguidor, não sei, é da pessoa que você falou aí, que ele faz a lista. Se ele perceber que empurrou durante 2 vezes, aquilo não é importante. Se você programou na sua lista lá de gestão de tempo que era para acordar cedo e não acordou, aquilo ali não é importante para você. Entendi. Então reveja. Porque se eu passar mal, ou se nosso cachorrinho passar mal, você vai acordar cedo. Na hora. Né? E aí? Seu projeto, então, não é tão importante. Aí, pode? E aí, pode? Boa, boa. Tem mais alguma coisa para você trazer? Porque eu tô falando sozinha. Quero trazer. A importância de você ter ferramentas que te auxiliem nisso. E aí, eu sempre trago, quando eu faço consultoria, eu uso 2 ferramentas para produção de conteúdo e organização. Que é o Trello, que é mais simples, e que é o Notion. Eu uso essas 2 ferramentas. Então, é importante você ter. Pode ser o bloco de notas, pode ser a agenda, para se organizar. E ir ticando as coisas ali que você vai fazendo, ó. Nossa, dá um prazer. Dá um prazer. No Trello mesmo, você bota... Assim, o verdinho, fica vermelhinho, né, no vermelho, Trello. Quando você bota... O tica fica verdinho. Aí que eu não sou do Trello, eu sou dopamina. Da agenda. Eu sou da agenda, sabe? E uma coisa muito importante para você cumprir e fazer esse checklist tão gostoso é aprender a dizer não. Eu anotei isso também aqui, ó. Venha. Aí, ó. Vou então, até... Campainha. Gente, aprender a dizer não é libertador. É libertador. Porque você, presta atenção, você fez ali sua organização. Aí vem alguém, fica chavecando você pra você fazer o que a pessoa quer. Primeira pergunta, é uma necessidade ou uma vontade? Se for vontade da pessoa, finge demência. Se for uma necessidade da pessoa, você vai lá e equilibra pra ver se realmente você pode sair da sua programação. Tinha muita dificuldade de fazer Gostei isso. do tinha. Hoje eu já tô conseguindo dizer não com um pouco mais de facilidade. Isso tem me ajudado muito. Porque eu dizia sim pra tudo, né? Boazinha. E ia fazer uma coisa que vai deixar a cara desse Tem uma coisa criança. muito importante que justifica isso, na verdade, que explica isso. É o seguinte, quando você diz sim para todo mundo, é porque você está dizendo não para os seus projetos. Significa que você não quer fazer os seus projetos por você. Você fica colocando embaixo do tapete seus projetos, dando para o outro o apoio para os projetos dele, porque você precisa não encarar os seus. É como se fosse a fuga. Tipo assim, depois você reclama. Não tenho tempo. Porque fulano... Eu me peguei fazendo isso, do tipo, um monte de coisa de trabalho pra fazer. E aí eu me ocupava com outras coisas. Qualquer coisa que você me pedisse, até um copo de água, eu ia lá pegar. Medo. Pra fugir do meu. Perfeito. Então, quando você tem medo, não se sente preparada, não tem confiança para fazer o que você se predispôs a fazer, você começa a criar estratégias mentais para fugir daquilo, para não colocar os seus projetos em prática. Aí depois reclama dizendo, poxa, tô aqui ocupada, todo mundo me pede tudo. Entende? O outro ainda sai de culpado. É complicado. Perfeito. Essa gestão de tempo. Perfeito. Então, assim... Separar um momento dessa lista aí para ver o WhatsApp, para ver o e-mail. É tipo, vou estudar 20 minutos, paro, vejo o WhatsApp, vejo alguma coisa importante aqui para resolver, depois volto.
Então, sempre nesse tempo... Eu faço isso agora. É eu tenho o importante. tempo de olhar o feed, antes de começar a trabalhar, olha o que é que tá acontecendo, tal. Depois tiro o celular e aí começo a trabalhar e dá tudo certo. E a parte mais... diga, fale. E às vezes, que é uma das dicas que eu tenho até pra dar, que me ajuda a produzir mais nesse momento que eu preciso ficar sem o celular e me ajuda de outra forma, inclusive. Eu pego o celular, começo a trabalhar, boto ele aqui me filmando. Por quê? Eu não vou ficar com ele na mão, evito, e eu já tenho ali um vídeo pra eu postar em algum momento. Então eu vou coletando, né, takes, algumas gravações, pra eu fazer os meus vídeos, porque é meu trabalho. Isso me ajuda a economizar muito tempo. Perfeito. Você une duas coisas, né? Duas coisas. Mas não tá sendo multitarefas. Você tá deixando lá, Exatamente. não tá focando Eu não tenho que focar. Isso, perfeito, perfeito. Gostou? Gostei. Aí, ó. Acho interessante, bem interessante isso. É muito importante esse último ponto aqui que eu quero trazer. Seguinte, chegou no final do dia, mas principalmente no final da semana, você se obrigou no início da semana a fazer aquela lista, porque assim, é obrigação a gente organizar a nossa vida, né? Você se obrigou, sentou, fez ali, se esforçou, se empenhou para colocar em prática as coisas que você se programou. Chega no final do dia, faz um carinho. Se parabeniza pelo que você conseguiu fazer. Porque quando você se parabeniza, mesmo que seja pouquinho aquilo que você fez, você consegue aumentar a sua energia para se empenhar mais e melhor para o próximo dia. Você tá dando spoiler do próximo episódio. Você está dando spoiler do próximo episódio. Mas isso faz parte da gestão do tempo, porque quando você está mais feliz, quando você está mais disposta, você consegue programar mais e melhor e cumprir. Mas até é bom você estar falando sobre isso, né? Porque já instiga a pessoa a assistir o nosso próximo. Exatamente. O que é que você acha disso? Eu acho ótimo. Vamos, por favor, dar continuidade Vamos para o próximo. Isso. Que horas? Semana que vem. Sim, domingo. Próximo domingo, que horas? 9 horas. 9 horas da manhã. Você pega café. Pega a sua xicrinha, seu cafezinho, bota na TV com a família e vem assistir esse papo gostoso que a gente bate, que é pra você. Isso, são dicas. É pra você. São dicas das especialistas, né? E aí eu quero pedir mais uma coisa, tá? Que as pessoas mandem aqui os temas. Sim, o que você acha? Foi pedido isso. Você que tem alguma sugestão de tema, não só sugestão de tema, mas também a sua opinião sobre isso que a gente está falando. Porque não esqueça, esse podcast é sobre ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista, esse é o ponto de vista da Cris, mas a gente também quer saber qual é o seu ponto de vista sobre, inclusive, gestão de tempo. Como é que você faz para gerir seu tempo? Tá perdida? É organizada? Dá dicas aí, porque a sua dica pode ser muito importante, tanto pra gente... como pra comunidade inteira. Esse espaço aqui também é seu. Chega aqui nos comentários e escreve, fala com a gente. Fala com a gente. Eu sou carente. Isso foi um episódio que ela falou, isso ficou muito engraçado. Eu sou carente. Bora, porque já estamos. Bora, mas antes de ir, a gente tem que fazer as coisas que a gente precisa fazer. Bora. Primeira coisa, dá o joinha pra ajudar a gente a crescer aqui. Se inscreve no canal. Pra ficar legal, se inscreve no canal. E segue a gente nas redes sociais. EAI.pod, nosso Instagram. Isso, Mel Oliveira com 2 L's. Mel.oliveiras com 2 L's. Mel.oliveiras com 2 L's. Vou deixar aqui pra vocês. E o meu, Cri Salles 7. Segue a gente nas redes sociais e acompanha. Domingo que vem a gente tá aqui. Exatamente. De novo. Domingo de manhã. Pronto. Cantora agora. Bora, e aí, no mais, um grande beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.